Os brasileiros praticamente não economizam pensando em aposentadoria. É o que mostra um levantamento do Banco Mundial feito em mais de 160 países, Raquel. Então, Cris, e aí quando o assunto é guardar dinheiro, já pensando no momento de parar de trabalhar, o Brasil aparece depois da 100ª posição. Quem tem mais detalhes dessa pesquisa é o Pedro Neville, que fala ao vivo com a gente do Rio de Janeiro. Ô Pedro, a gente pode pensar em vários pontos que dificultam a economia de dinheiro, né? Falta de educação financeira é só um deles. Mas a gente também tem que levar em conta a baixa renda de grande parte da população. Daí fica difícil poupar, já que é complicado pagar as contas, né? No fim do mês. Bom dia. Bom dia, Raquel, Cris e todo mundo que está acompanhando o nosso jornal. Justamente para debater um pouco mais sobre isso, a gente trouxe para a conversa aqui o economista Felipe Pires, ele que é professor de finanças, na verdade, do IBMEC. Mas antes de a gente fazer perguntas para ele, eu vou dar alguns detalhes sobre essa pesquisa, esse levantamento do Banco Mundial. A gente vai colocar na tela, inclusive, uma arte para demonstrar quais são os países que mais poupam pensando na aposentadoria. Você vê ali que na liderança desse ranking aparece a Noruega e a Suíça também. Os dois, ele tem 61% da população pensando em poupar para a aposentadoria. Na sequência vem Nova Zelândia, Canadá, Suécia e o Brasil aparece só com 11% das pessoas pensando nisso, ali na 101ª colocação. E se a gente considerar a margem da população entre 15 e 24 anos, aí essa mentalidade cai ainda mais, o Brasil cai no ranking também, perde ali mais 9 posições e aparece em 110º nessa colocação aí, nessa lista do Banco Mundial. Apenas 6% das pessoas entre 15 e 24 anos aqui no Brasil pensam em guardar dinheiro lá para o futuro. Então, justamente agora eu pergunto para o Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia. A que se deve isso? Por que o brasileiro pensa tão pouco nisso? Bom, inicialmente, a cultura imediatista, né? O brasileiro é imediatista por natureza. Eu quero, eu preciso, eu quero agora, né? Então, o futuro a Deus pertence, né? Essa cultura que precisa mudar. Essa nova geração, ela já vem condicionada a alterar esse paradigma, a quebrar esse paradigma, né, de culturas anteriores e deixar, na verdade, não só na mão do governo, né, a Previdência Social, ela hoje se encontra, né, num momento delicado, momento que requer revisões que ainda não foram satisfatoriamente relacionadas, resolvidas, né, e estão encontrando, sim, essa geração, ela já começa a se preocupar um pouco mais em encontrar alternativas, nesse caso, auxiliada por produtos financeiros e maior flexibilidade em termos de investimento e, sim, começar a poupar desde cedo, né? Não só para o futuro, mas para a aquisição de um bem, cujo valor agregado é um pouco mais alto, um carro, um apartamento, mas desde mais cedo do que a geração ou as gerações anteriores faziam. Então, na sua posição, como professor de finanças, o que o senhor poderia dizer para as pessoas que têm os seguintes argumentos? Quem é muito novinho pensa assim, lá na frente eu vou começar a pensar nisso. Ou então, pessoas até mais velhas falam que, olha, o que eu tenho aqui mal dá para administrar minhas contas atuais, como é que eu vou pensar em planejar para o futuro? Que dica o senhor poderia dar? Eu acho que é a mesma dica que o médico daria para quem hoje está um pouquinho acima do peso e precisa emagrecer. Priorize, né? Então, tudo é questão de prioridade. Se a mentalidade hoje começa a mudar e os amigos desse jovem começam a conversar sobre isso, a mídia começa a explorar um pouco mais o assunto, o governo começa a lançar mão de processos ou projetos de planejamento e divulgação, como a Semana Nacional da Educação Financeira, promovida pelos Ministérios da Justiça e da Educação e do Planejamento, isso tudo começa a desenvolver um novo pensamento. E aqueles que já passaram dessa fase mais jovem, mas que precisam, obviamente, reverter o quadro ou quebrar mesmo o paradigma, é associar a família, é trazer a família para esse assunto, né? Os canais de mídia são fundamentais, as revistas, as informações, elas já estão aí, né? O acesso ele é simples, né? Hoje com a internet, né? Então há muito conteúdo hoje disponível e o que falta é um pouquinho de base, às vezes, da educação financeira, né? E é isso que se tem que agora alterar, né? É buscar, na verdade, facilitar o conteúdo para que essas pessoas possam adquirir o básico do ensinamento. Tá bom. Raquel tem uma pergunta, né, Raquel?
Isso, Pedro. Oi, professor Felipe. A gente estava falando no começo, né? Até chamei o Pedro falando dessa informação que tem muita gente que não consegue pagar as contas, né? No fim do mês. Ainda que haja uma consciência de que é preciso guardar dinheiro, uma certa base de educação financeira, às vezes a pessoa não tem salário para isso. Então, como é que o senhor orienta, né? Tem uma porcentagem X que a pessoa deve guardar? O que ela deve priorizar? Quais são os investimentos para quem não tem muito dinheiro conseguir fazer essa reserva para o futuro? Sim, Raquel, exatamente é esse o ponto, né? A prioridade, né? Primeiro, criar consciência de que precisa realmente se fazer a poupança, né? Precisa se economizar. Então, quebrar esse primeiro paradigma do padrão de vida. Se o padrão precisa dar uma descida de um degrau, né? Para ali na frente avançar 5, né? Entradas e saídas, vê onde dá para cortar. Comece cortando, depois reduzir o que dá para reduzir 50%, depois 25%, depois 10%, readequa teu orçamento. E a partir daí, prioriza. E é no cotidiano. Eu digo que é a maratona. Readequação do planejamento financeiro é a maratona. É um dia depois do outro. Agora, quanto mais leve, mais fácil voar. Eu não sei se a Cris e a Raquel ainda tem mais alguma pergunta. Se der tempo, eu quero fazer mais uma. Eu queria aproveitar, inclusive, que o senhor é professor, para falar com os jovens, um recado especificamente para os jovens. Por que é importante, desde cedinho, adquirir esse hábito que, por consequência, vai durar a vida toda? Olha, a questão toda é exatamente essa. Se os pais pudessem, né, eu conheço pais que vão lá e inoculam, né, não é porque o rapaz quer fazer economia ou vai fazer medicina, todos deveriam, né, encontrar. Aliás, a gente encontra hoje em sala de aula muitos médicos já formados, advogados formados, voltando para fazer pós-graduação em finanças, né. Então, a questão é exatamente essa. Começar desde cedo te facilita, porque assim como aprender uma segunda língua, por exemplo, né, isso é inoculado quase no DNA da pessoa. A pessoa já cresce, na verdade, quando chega naquele momento, né, de planejar uma vida a dois, por exemplo, isso já está dentro do ser, já está dentro da pessoa. E ela pode dividir isso com o par, né, e depois educar os filhos dentro dessas premissas de que poupar é sempre necessário e é sempre favorável, né. A questão agora é conseguir, na verdade, fazer com que isso seja passado para uma massa maior, né, de pessoas. Raquel, Cris, obrigado. Pedro, eu tenho uma pergunta assim para fazer para o professor Felipe, aproveitar que ele está aqui, que eu acho que um dos maiores gargalos que a gente tem aqui no país é justamente educação, e educação financeira talvez mais ainda, porque é algo que a gente só vem falando recentemente, né? Mas enfim, pelo menos estamos falando sobre isso, e isso é fundamental, né, professor? A minha pergunta é o seguinte: quanto antes a pessoa começar a poupar, melhor, porque aí ela precisa poupar menos a cada mês? Sim, exatamente isso. Como a taxa de juros composta, né, para aquele devedor, ela funciona exatamente como aquele degrau mais alto, né, para a quitação de uma dívida, para o poupador funciona exatamente o contrário, como poder multiplicador. Lembrando que a taxa de juros ela eleva o tempo, ela não é um multiplicador, e sim uma exponencial. Então, quanto maior for, né, o prazo, menor é o percentual da tua renda para poupança, né, para atingir um determinado objetivo, é óbvio. Perfeito, professor.
Acaba Cris, doendo Raquel. menos no bolso, né, professor? E Pedro, muito obrigada aí pela participação de vocês. Foi muito bom ter essa conversa aqui no Edição das 10. Um bom dia para vocês dois.